O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Hoje, 30 de setembro de 2009, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. E nesta data, temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios a doutora Luísa Najib Eluf, que é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela foi Secretária Nacional dos Direitos de Cidadania na gestão Fernando Henrique Cardoso. Foi subprefeita da Lapa, em São Paulo, na gestão de Gilberto Kassab. É autora de vários livros jurídicos, dentre os quais A Paixão no Banco dos Réus e Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha, ambos da editora Saraiva. Tem também um romance retratado pela editora Conex Nobel. Boa noite, doutora Luísa. Prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. Boa noite, Luiz. O prazer é meu. E hoje o tema do Jurídico News é crimes sexuais. Mas antes de entrarmos no tema do nosso programa, eu gostaria de pedir a gentileza para a doutora Luísa que ela explicasse para os internautas a estrutura do Ministério Público dos Estados. Como que ele é integrado? Quais são os integrantes? Qual a diferença entre o promotor de justiça e o procurador de justiça? No Brasil, nós temos o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Então, cada estado tem o seu Ministério Público e existe também o Ministério Público Federal. Nos estados, quando os candidatos entram na carreira, eles são nomeados promotores e promotoras de justiça. Depois, com as promoções, o último grau da carreira muda de denominação. De promotor passa para procurador de justiça. No meu caso, eu sou procuradora de justiça do Ministério Público e atuo na segunda instância, porque os promotores trabalham nas varas e fazem as audiências, enfim, participam do julgamento no primeiro grau, que nós chamamos. Mas quando há recurso, então tem uma sentença que condena ou absolve um réu. Aí, uma das partes, ou quem acusou ou quem defendeu, não se conforma com essa decisão, não concorda com ela, recorre. Havendo recurso, aí é o Tribunal de Justiça de São Paulo que vai julgar. E o procurador de justiça atua justamente junto ao tribunal, na segunda instância. Acho que ficou claro, né? Ficou muito claro. Muito obrigado, doutora Luísa. Agora, em relação aos crimes sexuais, houve uma recente mudança na legislação e alterou a tipificação de alguns crimes sexuais. Basicamente, doutora Luísa, quais são os crimes sexuais conhecidos, tipificados no Código Penal? Os crimes sexuais já são conhecidos de toda a população. Os nomes que a lei dá, às vezes, são um pouquinho diferentes, mas todo mundo sabe o que é uma violência sexual. Então, nós temos o estupro, antigamente nós tínhamos o atentado violento ao pudor, que com a nova lei que reformou os crimes sexuais, acabou integrando o delito de estupro. Então, hoje, uma violência sexual, que pode ser o ato sexual em qualquer das suas formas, ou outro ato libidinoso, passou tudo isso a ser chamado de estupro pela legislação atual, não é? Pela nova lei que fez essa reforma dos crimes sexuais. Doutora Luísa, e como é que era antes, na legislação anterior, a diferença? Havia uma diferença entre o estupro e o atentado violento ao pudor, que hoje não existe mais. No que consistia essa diferença? Nós tínhamos 2 artigos no Código Penal, que é de
1940, e que vigoravam desde aquela época. O artigo 213, que dizia manter conjunção carnal com mulher mediante violência ou grave ameaça, não é? Constranger mulher, a conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? É o ato sexual vaginal, ou seja, que só pode ser praticado com um homem e uma mulher, e a violência partindo do homem contra a mulher. E depois tínhamos o outro artigo que cuidava do atentado violento ao pudor, o artigo 214, que dizia constranger alguém à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, qualquer contato físico, qualquer ato libidinoso que não fosse a conjunção carnal, estaria abrangida pelo artigo 214, que hoje já foi revogado. Então, doutora, antes, quando a violência ocorria com uma mulher, era estupro. E quando acontecia com um homem ou com um menino, era atentado violento ao pudor. Mas hoje isso mudou. Como é que ficou, então, doutora? Exatamente. É bom que você traduziu, porque, na verdade, a diferença principal era justamente essa. O estupro era a violência sexual cometida por um homem contra uma mulher. E o atentado violento ao pudor poderia ter como vítima o homem, porque aí nós estaríamos falando do sexo anal, por exemplo, ou do sexo oral. Eu sou obrigada a explicar com mais clareza, porque eu acho que, às vezes, nós ficamos com pudores de dizer as palavras e acabamos não dando às coisas o nome que as coisas têm. Mas eu acho que é melhor dizer, e acho que a lei deveria ter dito isso, ela não disse, de novo, errou. Desculpem os legisladores, que eu acho que tentaram fazer o melhor para nós, para o nosso país, para a nossa lei, mas eles deveriam ter dito expressamente o que é o quê, e não falaram, né? Então, se uma mulher era anteriormente violentada, mas através do sexo anal, então ela não era estuprada, ela sofria um atentado violento ao pudor. A mulher poderia sofrer o atentado violento ao pudor, sendo que o homem nunca. Né? O homem nunca poderia ser estuprado. Mas as pessoas diziam, corriqueiramente, que havia estupro entre mulheres e entre homens também. Quer dizer, um homem que sofresse uma violência, falava-se, na linguagem comum, que ele havia sido estuprado. Então, a lei absorveu isso. Realmente uniu os dois artigos em um só. Na verdade, a violação sexual está abrangida agora pelo artigo 213 do Código Penal, um artigo só. O que causou uma certa estranheza. Alguns penalistas entendem que agora, por ser um crime único, somente estupro, o que antigamente poderia ensejar a soma das penas, porque suponhamos que, num ataque sexual, o agressor praticasse a conjunção carnal e outros atos libidinosos, como, por exemplo, o sexo oral. Aí, então, ele estaria em curso em 2 artigos da lei. Agora, como ele está em curso num artigo só, então não seria mais possível somar as penas, e que a pena, na prática, ficaria menor. Mas eu, sinceramente, não vejo problemas nisso, porque nós podemos aplicar o crime continuado. Se nós temos aí advogados assistindo e outros operadores da área do direito, vão entender melhor o que eu estou dizendo. Quem tiver dúvida, não se acanhe de mandar um e-mail, que a gente responde aqui na hora. Mas, doutora, hoje, então, tanto o homem quanto a mulher podem ser estuprados. E a pena para o agente desse crime mudou? Qual que é a pena? Para o estupro simples, a pena continuou a mesma. A pena era de 6 a 10 anos de reclusão e continua de 6 a 10 anos de reclusão. No entanto, a nova lei está prevendo o estupro qualificado,
que antes não era expressamente previsto. Mas agora, se da conduta de estuprar resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, então a pena passa para 8 a 12 anos de reclusão, ou seja, é uma pena maior. E se dessa conduta resulta a morte da vítima, a pena vai passar para reclusão de 12 a 30 anos. Essa nova lei, que é a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, aumentou algumas penas relativamente aos crimes sexuais. E essa foi uma delas. Doutora, uma curiosidade que a gente às vezes escuta de algum internauta em relação ao caso da situação de marido e mulher. Existe o estupro da esposa legitimamente casada pelo seu próprio marido? A meu ver, não há dúvida nenhuma de que o marido pode estuprar a esposa. Por quê? Embora eles estejam casados, não é de se supor que a mulher vai estar disposta ao ato sexual todos os dias e a qualquer hora. Pode ser que ela não queira. E vamos pensar em um exemplo. O marido chega em casa à noite, bêbado e agressivo. Briga com a mulher, até bate nela, e depois disso ele quer praticar o ato sexual. Obviamente, ela não vai estar disposta, porque ela já foi agredida, ela já foi ofendida, e ela está detestando aquele marido. No entanto, ele insiste, ele bate mais nela, consegue estuprá-la. Sem dúvida, praticou uma violência e estará sujeito às penas da lei. Então, aquela dúvida que havia antigamente, porque o Código Civil dizia que as pessoas casadas tinham o dever de praticar o sexo umas com as outras. No entanto, isso já caiu do Código Civil, o novo Código Civil já não obriga os casais a fazerem sexo, e a lei penal, que hoje tem uma compreensão muito melhor do papel da mulher, da sua independência e do respeito que todos devem à vontade da mulher, também fica bem mais livre para poder punir, como é necessário, toda agressão sexual, mesmo que praticada pelo marido contra a mulher. Doutora Luísa, também a questão processual foi modificada pela nova legislação? Como que era antigamente? Ficou igual? Ou o que mudou processualmente em relação ao tipo de ação? Se era penal, privada, se era penal pública condicionada ou incondicionada? E como é que a legislação atual tratou os casos dos crimes sexuais? Antigamente, no Código Penal de 1940, a regra era a ação penal privada. Ou seja, uma mulher que tivesse posses, recursos financeiros para pagar um advogado e não tivesse sofrido violência sexual por parte do seu pai, padrasto, o curador ou quem lhe fizesse às vezes, não é? Então, esta mulher teria que pagar para processar o seu agressor, o que é um absurdo muito grande, porque se alguém bater a carteira de alguém na rua, o Ministério Público tem legitimidade para processar o autor do furto ou até deste roubo. Mas, se uma mulher for estuprada, o Ministério Público, antes da nova lei, a Lei 12.015 de 2009, o Ministério Público não podia agir. Então foi um equívoco que foi resolvido, ou praticamente resolvido, ou eu diria melhorado, porque de ação penal privada passou para ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, a vítima
precisa comparecer à delegacia e dizer que quer que o seu agressor seja investigado e processado. Ela tem que formalizar este seu desejo para que a justiça seja acionada. O que eu também acho que não foi muito correto. Acho que o certo teria sido estabelecer ação penal pública em regra e ponto final, como acontece em quase todos os outros delitos previstos no Código Penal. Acho que essa representação veio burocratizar a perseguição penal do estuprador e dos demais autores de crimes sexuais. E, além disso, o problema da representação é o prazo decadencial. Porque se a vítima não se manifestar em 6 meses a partir da data do delito, ou a partir do momento em que ela tenha conhecimento de quem é o autor do delito, se ela não agir num curto espaço de tempo de 6 meses, ela perderá o direito de fazê-lo. E eu acho que essa providência realmente não está adequada, porque o trauma causado pelo crime sexual é muito forte. E, às vezes, a vítima precisará de mais de 6 meses para decidir sobre processar ou não o seu agressor. Então, doutora Luísa, era por isso que antes muitos inquéritos ou flagrantes por estupro acabavam arquivados sem que houvesse uma ação na justiça? Sim, muitas vezes, no passado, vários processos, inclusive, foram anulados por ilegitimidade de parte do Ministério Público, porque a regra era a ação penal privada. E, às vezes, e como havia exceção no caso, por exemplo, da vítima ser pobre, pobre na acepção jurídica do termo, e o Ministério Público, então, propunha ação penal. No entanto, no decorrer do processo, por vezes o réu conseguia provar que a vítima não era tão pobre, que ela tinha meios, que ela havia viajado para o exterior, que ela fazia faculdade, que ela pagava isso, pagava aquilo, tinha carro e tal. Como é que o Ministério Público estava atuando? Aí, nesse caso, houve muitos anulamentos que eu tive que participar até como procuradora de justiça, lamentando esse fato e rezando para que a lei fosse modificada. E ela foi, mas não tanto quanto seria o ideal. E isso vale para todos os demais crimes sexuais, essa regra de ação penal pública condicionada à representação? E quais são esses outros crimes sexuais que ficam também sob essa mesma regra? Bom, a regra é a regra geral, né, com exceções. Por exemplo, a nova lei, a Lei 12.015 de 2009, ela fez uma previsão, que é uma novidade também para nós, que é o estupro de vulnerável. Não havia isso no Código Penal de 1940. E agora nós temos o estupro de vulnerável e temos também outros crimes sexuais que podem ser praticados contra vulneráveis. E que crimes são esses? O estupro, por exemplo, contra menor de 14 anos. Então, a lei hoje considera que o menor de 14 anos é vulnerável e a pena para o estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão. Portanto, é uma pena mais alta do que o estupro simples, né? Nós temos também considerados como vulneráveis as pessoas que apresentam alguma deficiência mental ou que não podem oferecer resistência por alguma razão, ou porque são doentes, enfim, pessoas em situação de não poder decidir se querem ou não aquela relação sexual. E isso é o raciocínio também que se usa para o deficiente mental, porque, em função da sua necessidade especial, por vezes ele não entenderá o que é um ato sexual e as suas consequências. Então, não terá
como decidir se quer ou não. A lei não lhe reconhece a capacidade de ter desejo. Agora, o que nós podemos questionar aqui é o seguinte: o menor de 14 anos, em algum momento, ele vai crescer e, ultrapassada a barreira dos 14 anos, a lei já entende que ele tem condições de decidir sobre o ato sexual ou não. Mas o deficiente mental, por vezes, carregará esta sua situação, esta sua condição, até o fim da vida. E aí, como fica a sexualidade da pessoa portadora de deficiência? É uma pergunta que eu deixo aqui e que a jurisprudência terá que resolver. Já era assim anteriormente, mas se nós formos muito rígidos e severos com relação à proibição do sexo para o deficiente mental, então a sexualidade do deficiente mental estará prejudicada até o fim da sua vida. Um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de perguntar, no caso, por exemplo, em relação àquelas pessoas que são declaradas inimputáveis pela Justiça Penal e, na Justiça Civil, aqueles declarados interditados para a prática de atos civis. Nesses dois casos, ambos também são considerados, para fins dessa legislação penal, como vulneráveis? Não, porque são situações diferentes. O inimputável, penalmente, ele é considerado assim porque, quando praticou um ato de violência, um ato previsto como crime, não tinha condições de entender o caráter criminoso da sua conduta e de portar-se de acordo com esse entendimento. Então, ele é considerado inimputável. Mas isso não quer dizer que ele estivesse impedido de decidir sobre a sua vida sexual, a não ser que ele fosse portador de uma doença mental. E aí entraria, então, na definição de vulnerável trazida pela nova lei, pela Lei 12.015 de 2009. Aí sim. Agora, civilmente, quando alguém é interditado, nós precisamos saber os motivos dessa interdição. Por vezes, essa interdição está calcada em razões que vão também estar incluídas no tipo penal do estupro de vulnerável, né? Então, se ele apresentar uma deficiência, uma doença que o impeça de compreender, ele também será considerado, para a lei penal, como um ser vulnerável. E o estupro, no caso, terá uma pena bem maior, né, do que o estupro simples. Não necessariamente uma coisa levará à outra, mas pode ser que a mesma circunstância torne a pessoa incapaz para os atos da vida civil e também incapaz de decidir sobre a sua sexualidade. Doutora, em relação a essa regra geral dos crimes sexuais, que se promove mediante representação, existe alguma exceção? Qual é o crime que ficou sob exceção? O que eu queria dizer é justamente isso. Quando nós começamos a falar, talvez tenha me esquecido, não sei nem se falei, mas no caso de vulnerável, a ação penal é pública, incondicionada. Então, a lei vai proteger o vulnerável e, de uma maneira até mais eficaz, que eu gostaria que fosse para todos os crimes sexuais, mas, pelo menos no caso dos vulneráveis, a ação penal será pública, incondicionada. E sobre o assédio sexual, mudou alguma coisa, doutora Luísa? Sobre o assédio sexual não houve alterações, né? O que é o assédio sexual, para que o internauta possa entender? O assédio sexual, na graduação dos crimes sexuais, nós poderíamos dizer que é o menos grave.
assediar alguém com propostas de caráter sexual, prevalecendo-se de uma situação hierarquicamente superior à vítima. Então, o que é o assédio? Dando um exemplo prático, é o patrão que quer sair com a secretária e deixa implícito que, se ela não aceitar os convites sexuais que ele está fazendo, ela será demitida. Então, para que se configure o assédio sexual, é preciso que, juntamente com as propostas de caráter sexual que a pessoa irá fazer para a sua vítima, haja uma ameaça, e uma ameaça de sofrer um mal relevante, né? É o artigo 216, que diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, e o assédio, no caso que está previsto na lei, vai realmente ocorrer, na grande maioria dos casos, no local de trabalho. Aquele crime que antes existia de sedução deixou de existir pela nova lei? Finalmente, o crime de sedução deixou de existir. Ele já tinha deixado de existir antes desta lei. Houve uma lei anterior que alterou alguns aspectos do Código Penal com relação aos crimes sexuais e eliminou o crime de sedução. Porque seduzir alguém maior de 14 anos e menor de 18, aproveitando-se da sua justificável confiança ou da sua ingenuidade, enfim, da sua crença em promessas, este era o crime de sedução, implica, quer dizer, em manter com esta pessoa conjunção carnal, não é? Implica numa compreensão da mulher como um ser que, uma vez mantendo relação sexual, fica completamente prejudicada. Ou seja, o sexo faz mal à mulher, faz bem ao homem e mal à mulher. Este era o pensamento do começo do século passado e que prevalecia no Código Penal. Com a igualdade entre homens e mulheres, uma igualdade que vem prevista na Constituição Federal, que é de 1988. Então, se homens e mulheres têm os mesmos direitos, e eu diria, os mesmos direitos humanos, porque o sexo faz parte da última geração, das últimas gerações de direitos humanos, reconhecida internacionalmente. E, se o homem tem direito ao sexo, a mulher também tem. No caso da sedução, como era prevista no Código de 1940, não havia violência. Apenas uma moça adolescente que tivesse entre 14 e 18 anos, ou 21 anos, se não me falha a memória, e fosse levada para a cama por um sujeito esperto, que prometesse casamento, que dissesse que ia ficar com ela para o resto da vida e tal. Então, ela cedeu, né? Ela foi porque quis, na verdade. Ela, claro, se deixou enamorar. É uma situação em que ela sofre um encantamento por parte do outro. Ele não bateu nela, não forçou, não ameaçou, não usou de violência. Então, ela teve uma relação sexual. Mas, na verdade, esta mulher, nos termos do Código de 1940, ela tinha que ser virgem, ela tinha que perder a virgindade por esse motivo. E a virgindade hoje já não é mais um bem que valorize a mulher. E nem pode ser, porque a mulher não é objeto, a mulher não é uma coisa. A mulher é um ser humano, e todo ser humano
tem direito à sua vida sexual, independente de casamento ou não, independente do pai da moça gostar do noivo ou não, gostar do namorado dela ou gostar do que ela faz. Não é assim. É a moça que vai escolher. Doutora Luísa, gostaríamos de saber se existe alguma diferença básica entre o estupro de vulnerável e a corrupção de menores. E também gostaríamos de saber um pouco mais a respeito da modificação dessa lei de crimes sexuais em relação à casa de prostituição. Mas isso nós vamos deixar para a doutora responder depois dos nossos comerciais. Até já. Promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker Touchscreen 4.3 polegadas, MP3 e Video Player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista. Ou em até 10 vezes de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Menina com câncer? Coca-Cola com Mentos provoca a morte? Estas e outras respostas você encontra no programa E-Farsas, o seu verdadeiro detetive virtual. Todo sábado, às 18 horas, na Just TV. Você não pode sozinho combater o desmatamento, mas pode comprar apenas madeira legal. Você não pode sozinho impedir a poluição dos rios, mas pode evitar o desperdício da nossa água limpa. Você não pode sozinha acabar com a poluição do ar, mas pode regular seu carro para poluir menos. O que você não pode mesmo é esquecer do planeta. Cuidar bem do meio ambiente todo mundo pode. IBAMA, 20 anos cuidando do Brasil. Estamos de volta com o Jurídico News. Tema de hoje, crimes sexuais. Estamos aqui recebendo em nossos estúdios a doutora Luísa Najib Eluf, Procuradora de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Luísa, no outro bloco nós estávamos falando que gostaríamos que pudesse explicar aos internautas se existe alguma diferença básica entre o estupro de vulnerável e a corrupção de menores. Bom, existe, são dois tipos penais diferentes. O estupro de vulnerável é manter conjunção carnal com alguém menor de 14 anos, né? E a corrupção de menores, corrupção de vulnerável, né? É induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então, é uma conduta diferente da conduta do estupro, e que também é novidade para a nossa legislação penal, porque nós não tínhamos, antes da nova lei, desta Lei 12.015, de 2009, nós não tínhamos o estupro de vulnerável e também não tínhamos a corrupção de menor vulnerável, né? Nós tínhamos o crime de corrupção de menores. E agora nós temos induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então, nós estamos percebendo uma preocupação maior dos nossos legisladores com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, o que eu acho muito conveniente. Essa lei tem aspectos muito bons, tem outros aspectos que a gente não precisa dizer que são ruins, mas é que poderiam ter sido melhores. A gente poderia ter, por exemplo, separado as condutas de estupro de outros atos libidinosos, porque o tipo do estupro ficou abrangente demais. Ele diz o seguinte, né, na nova lei, ele diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, além da conjunção carnal, também é estupro qualquer outro ato libidinoso, segundo a redação do artigo, não é? Mesmo que a jurisprudência venha considerar que aqui nós estamos falando apenas do ato sexual vaginal, anal e oral, e que o beijo, por exemplo, que não deixa de ser um ato libidinoso, o chamado beijo lascivo, que o beijo não estaria incluído. Mas essa é uma grande questão a ser resolvida, porque a palavra ou os termos outro ato libidinoso não tem limite. Pode ser um esfregão, pode ser uma apalpadela, pode ser um beijo lascivo, pode ser um abraço forçado. Tudo isso está incluído na noção de ato libidinoso, porque o é, não é? E a pena aí seria mínima de 6 anos, uma pena muito alta para uma conduta que não chegou vamos dizer, a sua forma pior, que é a penetração. Roubar um beijo não é? sujeita o indivíduo a uma pena de 6 anos. Olha, a rigor, sim, por causa da lei. Eu acho que a jurisprudência depois vai ter que dar um jeito, mas nós tivemos recentemente um exemplo nítido do efeito desta lei, que foi o caso do turista italiano no Ceará, que, na visão de algumas pessoas que estavam próximas a ele estava praticando atos libidinosos com a sua filha de 8 anos de idade. Ele teria beijado a menina e, segundo algumas testemunhas que estavam lá, teria apalpado também. E aí, então, foi avisada a polícia e ele foi preso em flagrante delito. Ficou preso 1 semana, mais ou menos, e depois foi solto por habeas corpus. Mas vejam que só esta semana que ele ficou preso já é uma pena bastante alta, porque ele foi justamente enquadrado no crime de estupro de vulnerável. Não é? Em relação à prostituição, era crime, não era? Com a modificação da legislação, passou a ser crime e continuou não sendo? Como é que ficou a questão da prostituição, da casa de prostituição, doutora Luísa? A nossa lei não incrimina a atividade da prostituta. E também não incrimina o cliente da prostituta. Porque nós temos, em alguns países, como alguns estados americanos, em que a atividade da prostituição constitui crime e o cliente que se serve dos serviços da prostituta também está cometendo crime. No Brasil não é assim, e nem nunca foi. Porém, era incriminada a casa de prostituição. E nós temos aqui, no artigo 229 do Código Penal, a definição de casa de prostituição: manter por conta própria ou de terceiro casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, este era o crime de casa de prostituição e que tinha uma pena de 2 a 5 anos, mais multa. A nova lei realmente trouxe uma novidade. Ela diz o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, vamos ver agora que, ao invés de dizer o termo prostituição, a lei está falando em exploração sexual, que, a meu ver, é um conceito diferente. Porque explorar sexualmente alguém é fazer uso de uma pessoa, obrigando-a a praticar a prostituição em favor de uma outra pessoa. Ou seja, o proprietário da casa escraviza algumas moças
crianças, adolescentes ou adultas, obrigando-as a servir aos clientes, não paga nada para as moças e as moças estão lá contra a vontade. Se pudessem fugir, ou se pudessem escolher, não estariam lá. Então, para mim, a meu ver, isto é exploração sexual. A prostituição, ou seja, o comércio sexual, que é exercido por mulheres maiores de 18 anos, por livre e espontânea vontade, sem que haja uma exploração, nesse caso, eu acho que não há crime nenhum, mesmo que elas estejam em uma casa que antigamente seria entendida como casa de prostituição, e mesmo que elas tenham que pagar o aluguel dos quartos para o proprietário. Eu entendo que, nesse caso, o que ocorreu foi uma descriminalização da conduta, e o que nós chamamos de abolício crimes, no caso de não haver exploração sexual. Doutora Luísa, estamos recebendo aqui algumas perguntas de alguns internautas. Eu gostaria já de encaminhar algumas delas. Estamos recebendo aqui uma pergunta do internauta João Pereira, ele não diz de onde que é, e pergunta: é verdade que agora o homem pode ser estuprado? A doutora Luísa já respondeu essa pergunta. O homem pode ser estuprado também agora pela nova lei. O internauta José Moura pergunta: boa noite, eu gostaria de saber como posso agir quando um funcionário meu se oferecer sexualmente para mim para obter algo. O que será que o seu funcionário vai querer obter, não é? Talvez uma promoção, eu não sei. Mas eu acho que, se não for um caso de você estar muito interessada no seu funcionário, não vale a pena ceder, porque pode ser usado contra você, eventualmente, pode ser. Em todo caso, nós não podemos também eliminar a hipótese da paquera, ou, se nós formos mais longe, do amor mesmo entre colegas de trabalho, entre pessoas que frequentam o mesmo espaço. É muito comum ocorrer o casamento entre o patrão com a secretária, por exemplo. Isso já aconteceu muitas vezes. Existe um amor verdadeiro entre eles, que até acaba em matrimônio. E outros colegas de trabalho, onde não existe também essa hierarquia entre um e outro, são apenas colegas, mas se conhecem, se gostam, e tem um caso amoroso. Eu sei que é delicado, mas todos nós conhecemos essa realidade. Porque com quem é que nós vamos nos relacionar, se não com as pessoas com quem nós convivemos? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado. Se existe um funcionário seu se oferecendo para você, bom, de duas uma. Ou ele gostou muito de você, ou ele está com segundas intenções. Eu te aconselharia apenas a ser um pouco cauteloso nesse caso. Para não cair numa cilada, né, doutora Luísa? Bom, é uma coisa que a gente pode imaginar, não é? Mas nem sempre será isso também. Nem sempre. Temos aqui o internauta Medeiros, de Santa Catarina. Ele pergunta: a convidada poderia dizer se o homem também pode usar a Lei Maria da Penha? Infelizmente, eu vou ter que te dizer que não. Se você estiver apanhando da sua mulher, ou se ela estiver colocando a sua vida em risco, você contará com todo o apoio da lei e você também terá a possibilidade de recorrer à delegacia de polícia e pedir providências ao delegado. Mas a Lei Maria da Penha só se aplica à mulher vítima de violência. E a lei é clara, ela diz mulher, não diz pessoa, não diz alguém. Tem que ser mulher para receber a proteção da Lei Maria da Penha. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa e eu gostaria de passar esses últimos minutos para que a doutora Luísa pudesse fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer que
é importante falarmos sobre os crimes sexuais, falarmos sobre a Lei Maria da Penha, sobre o relacionamento entre homens e mulheres, os relacionamentos sexuais em geral também, entre homens e homens, mulheres e mulheres, enfim, sempre discutir o assunto sem preconceito, com o espírito desarmado e buscando uma situação melhor do que a que nós temos no momento. Então, se nós detectamos que na nossa sociedade existe exploração sexual de crianças e adolescentes, uma situação péssima, não é? Algo que é abominável. Existe pedofilia, infelizmente, até sendo utilizada na internet e em vários meios de comunicação, e crianças sendo usadas e abusadas, até, por vezes, pelos seus próprios familiares, que facilitam essa exploração sexual. Então, nós temos que ter leis mais severas. E é por isso que os nossos legisladores tiveram a iniciativa da Lei número 15.012 de 2009. 2015. 2015, troquei. 12.015 de 2009, desculpem. E aí nós temos que ter conhecimento dessa lei para agir de acordo com ela e não incorrermos em alguma conduta prevista como crime, porque as penas foram aumentadas e a punição hoje para os delitos sexuais, principalmente com relação aos vulneráveis, está muito severa. Doutora Luísa, gostaria, se pudesse, deixar um e-mail para que os internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas aqui no ar pudessem, eventualmente, encaminhar para a doutora, que se pudesse gentilmente responder aos internautas? Pois não, e até foi uma boa lembrança. Eu tenho um site, www.luisanajibeluf, tudo junto, .com.br. E lá você vai clicar em contato, você vai mandar um e-mail direto para mim, e eu vou responder, tá, através do site. No site também você vai encontrar vários artigos sobre esses assuntos que nós estamos discutindo hoje e outras informações a respeito do direito penal, especificamente com relação aos crimes sexuais. Eu gostaria de agradecer imensamente a gentileza da doutora Luísa Najibeluf por ter aceito o nosso convite para participar aqui do Jurídico News, agradecer aos internautas e dizer que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui com mais um Jurídico News. Boa noite.